Você talvez nunca tenha realmente assistido nenhuma partida de futebol dos anos 2000, isso considerando que você seja um jovem ainda, mas não se preocupe, até o final do vídeo vou te mostrar o quanto era assustador e incrível o futebol dos anos 2000. Bem-vindo a mais um vídeo. Os anos 2000 marcaram uma era emblemática no futebol, com uniformes largos, a liberdade de escolha na forma de jogar e a arte dos desarmes perfeitos, onde não se tirava apenas um pouco de grama, mas também um jogador e um pouco da bola. Essa época é lembrada com nostalgia por muitos fãs de futebol, era o tempo em que tínhamos jogadores bem mais badalados do que hoje em dia, onde o futebol parecia ser mais interessante, não que eu esteja menosprezando o futebol atual, mas o futebol do ano 2000 tem algo de especial. E se olharmos para trás, percebo que o futebol de antigamente era coisa de louco, era algo muito bom. Porém, nem todo mundo que assistir a esse vídeo irá sentir uma boa nostalgia, até porque muitos não acompanharam a nostalgia do futebol nos anos 2000. A quantidade de jogadores de ponta que estavam ativos naquela época era simplesmente insana. Nos anos 2000, parecia que cada time em cada liga tinha um jogador capaz de mudar completamente o curso dos 90 minutos de jogo. Os uniformes largos que os jogadores usavam naquela época eram icônicos. Além disso, havia uma falta de inflação no mercado de transferências, com apenas os melhores jogadores tendo uma taxa de transferência significativa. Ronaldinho, por exemplo, se juntou ao Barcelona vindo do PSG por meros 32 milhões. Imagina aí quanto que o Ronaldinho Gaúcho iria valer hoje em dia? Na época passada se pagava bem menos pelos jogadores. Hoje em dia, essa quantia provavelmente só compraria o Robinho que tá na prisão e uma Coca-Cola vencida. Naquela época, não havia espaço para cortes de cabelo desbotados ou a dominância de uma liga específica em termos de qualidade. Seus jogadores favoritos não tinham restrições durante os jogos, o que significava que, pelo menos uma vez por jogo, um jogador faria uma corrida avassaladora, driblando vários adversários. Sim, é isso mesmo. Os jogadores podiam ficar mais à vontade para esbanjar o grande futebol que eles tinham. Isso é realmente muito bom, coisa que hoje já é diferente, é uma coisa bem mais coletiva. A estética do futebol nos anos 2000 era pura magia. Durante esses anos, os jogadores jogavam com paixão genuína e deixavam tudo em campo. Hoje em dia, a menos que seja futebol internacional, é raro ver jogadores atuando com a mesma liberdade. É como se a gente soubesse que aqueles jogadores podem fazer mais do que sabem, porém eles acabam não fazendo, tipo isso. Lembram quando os jogadores simplesmente chutavam de fora da área para tentar surpreender o goleiro? Atualmente, a ciência do esporte foi introduzida no jogo, e os jogadores são desencorajados a chutar de fora da área. Isso é tão ridículo. Quem aí lembra que nos anos 2000 os jogadores soltavam cada pancada de fora da área? Era incrível. Hoje em dia não se pode arriscar tanto de fora da área, já que os times estão preocupados muito com coletivo e posse de bola. O futebol hoje é muito previsível, com a maioria dos times jogando de forma segura, movendo a bola para as laterais e tentando colocar o máximo de bolas na área. O elemento surpresa, na minha opinião, desapareceu completamente do futebol doméstico, pelo menos nas 5 principais ligas. Nos anos 2000, a falta de mídia social também era benéfica, pois fazia com que os jogadores se sentissem mais ligados ao seu clube, ao seu trabalho e aos fãs. Isso aqui é muito importante. Talvez a única coisa que poderia atrapalhar em relação à tecnologia seria o videogame, já que podia ser uma certa distração, mas isso não atrapalhava muito. Hoje em dia tem redes sociais que realmente podem atrapalhar até o psicológico do jogador. Havia uma conexão genuína entre jogadores e torcedores, algo que parece ter se perdido na era das redes sociais e da superexposição. Cada liga tinha suas próprias características únicas, e isso se refletia nos jogos. Não havia uma liga dominante em termos de qualidade, cada uma tinha seus próprios méritos e talentos. As partidas eram emocionantes e imprevisíveis, e qualquer jogador poderia surgir como herói a qualquer momento. Comparando com o futebol moderno, vemos que a ênfase tática e as abordagens mais científicas do jogo resultaram em uma certa previsibilidade. A magia e a espontaneidade dos anos 2000 parecem estar desaparecendo, dando lugar a um jogo mais calculado e menos arriscado. Eu me lembro de muitos jogos até recentes de equipes que simplesmente não se arriscavam a jogar o que realmente sabiam, isso porque eles que os times têm um certo medo de jogar de fato. A era dos anos 2000 no futebol foi um período de pura paixão, liberdade e magia. Embora as melhorias táticas e científicas do futebol moderno tenham seus méritos, é inegável que a espontaneidade e a conexão emocional com o jogo e os fãs eram muito mais evidentes naquela época. A nostalgia por esses tempos dourados é compartilhada por muitos, e é importante lembrar e valorizar a beleza do futebol como era nos anos 2000. Os fatores dentro e fora do campo impactavam diretamente o desempenho dos jogadores, estabelecendo uma conexão genuína entre atletas e clubes. Aquele tempo era bem diferente. Os fatores fora de campo sempre influenciou os jogadores dentro de campo, só que de uma maneira menos prejudicial do que hoje em dia. Nessa época, os defensores eram verdadeiros guerreiros, enfrentando os desafios, os caras eram brabos. Esses jogadores lideravam suas equipes com uma aura de bravura inigualável.
Eles não jogavam futebol apenas por 90 minutos, eles iam para uma verdadeira batalha. A qualidade individual dos defensores nos anos 2000 era notavelmente superior à dos jogadores contemporâneos. No entanto, ao longo dos anos, surgiram sistemas defensivos mais robustos, fortalecendo ainda mais as defesas. Isso ocorreu porque, embora os defensores dos anos 2000 lidassem bem com os desafios, essa abordagem individualista não se sustentava a longo prazo. Assim, os treinadores começaram a implementar táticas de equipe inteira para transformar a defesa em uma unidade coesa, tornando os atacantes mais temerosos e, consequentemente, sofrendo menos gols. O futebol dos anos 2000 era mais do que um simples esporte, era uma forma de entretenimento cheia de histórias imprevisíveis. A magia desse período reside na autenticidade e imprevisibilidade dos eventos. Hoje, tudo parece mais previsível, com jornalistas como Fabrizio Romano anunciando as maiores transferências com meses de antecedência. Vivemos em tempos de fácil informações, sim, tudo se tornou mais fácil e talvez isso prejudique o futebol em si. Os anos 2000 foram uma época em que um tamanho servia para todos, com jogadores se encaixando no jogo de acordo com suas habilidades e estilos, sem as restrições das táticas modernas ou uniformes apertados. Foi uma era abençoada com alguns dos maiores talentos do futebol de todos os tempos, assim como algumas das melhores equipes. Os fãs testemunharam o renascimento do AC Milan, o time dos sonhos dos galácticos do Real Madrid, um Arsenal invencível, um Chelsea imortal e um Manchester United em seu auge, que contava com o brilho emergente de Cristiano Ronaldo. A autenticidade do hype em torno desses times e jogadores era palpável, criando uma atmosfera única e inesquecível. Os defensores dos anos 2000, em particular, eram uma raça especial. Eles se destacavam não apenas por suas habilidades técnicas, mas por sua coragem e liderança em campo. Esses jogadores eram os pilares de suas equipes, enfrentando os desafios de frente e inspirando seus companheiros com suas atuações destemidas. A evolução das táticas defensivas ao longo dos anos, embora tenha fortalecido as defesas, também mudou a dinâmica do jogo. Nos anos 2000, as defesas eram frequentemente compostas por indivíduos excepcionais que podiam mudar o curso de um jogo com uma única intervenção. No entanto, à medida que o futebol evoluiu, as táticas coletivas se tornaram essenciais para o sucesso defensivo, destacando a importância de uma abordagem de equipe coesa. A transição do futebol dos anos 2000 para o presente também trouxe mudanças significativas na forma como os jogadores e os clubes se relacionam com os torcedores. A era das redes sociais criou uma desconexão entre a autenticidade do desempenho em campo e a imagem pública dos jogadores. Nos anos 2000, as respostas às derrotas e os pedidos de desculpas eram feitos com ações em campo, demonstrando comprometimento e responsabilidade. Hoje, essas interações muitas vezes se limitam a postagens nas redes sociais, perdendo a profundidade e a sinceridade que antes caracterizavam a relação entre jogadores e fãs. Em resumo, o futebol dos anos 2000 foi uma era de autenticidade, bravura e talento incomparáveis. Os defensores eram líderes destemidos, as equipes eram formidáveis, e a conexão entre jogadores, clubes e torcedores era genuína. A transição para o futebol moderno trouxe avanços táticos e tecnológicos, mas também levantou questões sobre a perda da autenticidade e da imprevisibilidade que tornavam o futebol dos anos 2000 tão especial. À medida que o esporte continua a evoluir, é essencial lembrar e celebrar as qualidades que fizeram dos anos 2000 uma era dourada para o futebol. O mundo do futebol passou por uma transformação radical, impulsionada pela convergência da internet, da mídia global e dos investimentos maciços em clubes e jogadores. Um dos eventos mais significativos que simbolizam essa mudança foi a transferência de David Beckham para o Real Madrid. Beckham, um jogador que já era uma figura renomada no Manchester United, tornou-se um ícone global ao se juntar aos galácticos do Real Madrid. Esta mudança não só foi notícia em todos os cantos do mundo, mas também elevou Beckham ao status de superestrela global, demonstrando como a mídia e a internet poderiam catapultar a fama de um jogador. Incrível ter presenciado a época dos galácticos do Real Madrid. Quem teve a oportunidade de assistir o Real Madrid jogando bola realmente sabe que aquele time era muito bom. Ao mesmo tempo, o dinheiro começou a fluir de maneira sem precedentes no futebol. A aquisição do Chelsea pelo bilionário russo Roman Abramovich em 2003 mudou completamente o panorama do futebol europeu. Com investimentos massivos, Abramovich iniciou uma era de grandes gastos no futebol, influenciando outros clubes a seguirem o exemplo e investirem pesadamente em talentos internacionais. Essa nova dinâmica financeira elevou o nível de competição e trouxe uma nova dimensão ao jogo. Durante a década de 2000, a Série A italiana viveu um período de domínio e brilho, frequentemente referido como uma era dourada para o futebol italiano. Clubes como Milan, Inter de Milão e Juventus se destacaram, exibindo alguns dos melhores talentos da Europa. O futebol italiano não só era conhecido por sua técnica refinada e táticas defensivas, mas também por ter jogadores de classe mundial que capturaram a imaginação dos fãs em todo o mundo. Ver um jogo de futebol italiano era muito bom,
hoje já não é mais a mesma coisa. Diego Milito, famoso por sua passagem pelo Inter de Milão, começou sua carreira europeia no Genoa, onde também deixou sua marca. A liga italiana era rica em talento, e mesmo times menores tinham jogadores excepcionais. Enrico Chiesa, pai do atual jogador da Juventus Federico Chiesa, também jogou durante este período, adicionando ainda mais brilho à liga. Outros jogadores icônicos como Alessandro Del Piero, Francesco Totti e Alessandro Nesta também fizeram dessa era um período memorável. No entanto, a década não foi isenta de controvérsias. O escândalo de manipulação de resultados que envolveu a Juventus, conhecido como Calciopoli, levou ao rebaixamento do clube e à perda de títulos conquistados. Apesar deste abalo significativo, a série manteve-se competitiva, com outros clubes se elevando para preencher o vácuo deixado pela Juventus. A década de 2000 também foi um período de inovações tecnológicas que transformaram a forma como o futebol era consumido. A crescente acessibilidade à internet e a proliferação de canais de televisão por satélite permitiram que os fãs assistissem a jogos de ligas estrangeiras com mais facilidade do que nunca. Isso globalizou ainda mais o esporte, permitindo que talentos de diferentes partes do mundo fossem reconhecidos e admirados por audiências globais. No geral, os anos 2000 deixaram uma marca indelével na história do futebol. Foi uma década de transformação, onde a combinação de talentos excepcionais, investimentos financeiros significativos e avanços tecnológicos redefiniram o jogo. Embora muitos considerem essa época como a era dourada do futebol, é essencial reconhecer que cada período traz suas próprias contribuições únicas para o esporte. Hoje vemos muitas coisas acontecendo no futebol que antigamente era bem diferente, mas é isso. Gostou do vídeo? Deixe seu like e se inscreva no canal. Tamo junto!